Olá, com a graça de Deus nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje eu quero falar sobre uma frase que virou moda nos dias de hoje, que é assim: homem não presta. Então nós vamos meditar sobre isso e nós vamos ler alguns exemplos de homens que deram suas vidas por suas respectivas esposas. E aqui nós vamos começar com o primeiro, né? Aqui aos Efésios 5, verso 22, aqui está os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Então, se o homem não prestar, ele sendo a cabeça, o resto do corpo não tem como prestar. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é a noiva, a mulher é representada pela igreja e o homem é representado por Jesus Cristo, sendo ele o próprio o salvador do corpo. Veja que o exemplo, Jesus Cristo salvando a sua igreja, a sua mulher, a sua noiva, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja é a mulher e Cristo é representado pela figura masculina. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Veja aqui, Cristo, a figura masculina, amou a igreja, que é feminina. Então, sem esse homem aqui, eu não sou nada. A humanidade não é nada. Então, será que o homem presta? E a si mesmo se entregou por ela. Jesus Cristo se entregou por esta mulher, que é a representação do homem. Por uma mulher, o homem faz tudo. O homem trabalha, ele se dedica para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Mas esse é Jesus Cristo. Então nós vamos seguir outros exemplos, como por exemplo Adão. Quando Deus procurou Adão, porque Adão estava escondendo de Deus, e Deus procurava Adão: onde estás? Eva tinha caído com a serpente e induziu Adão ao erro. Eva não sabia o que ela estava fazendo. Adão sabia o que estava fazendo. É por isso que Deus não procurou por Eva. Deus procurou por Adão. Por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher. Adão era o cabeça. E como Eva errou, por que Adão errou? Adão foi cúmplice da Eva. Porque Adão amava muito a Eva. Ele amava a Eva. Se Adão quisesse falar para Deus: olha, consome esta mulher, eu não quero mais esta mulher, Deus haveria matado Eva e trazido outra mulher para Adão. Porque Deus é criador, ele poderia simplesmente criar uma outra mulher e trazer para Adão. Mas o amor de Adão é sacrifício. O amor do homem
pela mulher é sacrifício. O amor de Jesus para conosco é sacrifício. É aquilo que ele fez na cruz. Ele se sacrificou pela igreja. O homem se sacrifica pela mulher. Então o homem ama se sacrificando pela mulher. Jesus Cristo amou a sua noiva se sacrificando por ela. E morte de cruz. Em Gênesis 29 nós temos um outro homem, Jacó. Jacó que trabalhou 7 anos pela Raquel. Veja, o homem se sacrificando novamente. Jacó se sacrificando 7 anos para ter uma mulher, que era Raquel. E hoje a gente vê aí pessoas, principalmente mulheres, dizendo que homem não presta. E Jacó, trabalhando 7 anos para ter Raquel, o seu sogro, Labão, mandou Leia, que era a irmã mais velha de Raquel, com o rosto coberto, para casar-se com Jacó. Jacó foi enganado. Quando Jacó descobriu e viu que era o rosto de Leia, ele viu que ele foi enganado por Labão. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel. Veja, ele trabalhou 14 anos. Trabalhou 7, foi enganado, e trabalhou mais 7 anos por Raquel, porque ele amava Raquel. E aqui, no verso 30 está escrito, depois que ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, entrou também a Raquel e a amou. Também a Raquel mais do que Leia. Veja que ele amou Raquel. Nós temos também um exemplo de Sansão em Juízes, que ele se entregou tanto que ele começou a revelar os segredos para Dalila. Ele revelou os segredos para Dalila. Segredo que não deveria ter dito nunca. Ele traiu a Deus. Tanto que ele amava aquela mulher, tanto que ele estava apaixonado por Dalila. E ele perdeu os olhos por causa de Dalila. Perdeu os olhos e teve uma morte horrível. Horrível por causa de uma mulher. Por quê? Porque ele se entregou. Veja se homem presta. Veja se esta frase merece ser dita. Nós temos também a história de Ruth. Ruth, que tinha perdido tudo, que houve uma fome no seu país, e ela deitou sobre os pés de Boaz. Ela não tinha nada, era uma mulher viúva, já tinha perdido a sua virgindade, e deitou-se aos pés de Boaz, e Boaz casou-se com ela. Boaz se entregou por ela. Boaz fez tudo por ela. Boaz a redimiu. E olha que Boaz era um fazendeiro. Boaz tinha terras. Ele poderia muito bem ter casado com uma mulher nova, com uma mulher virgem, uma mulher que não tivesse passado pelas mãos de um outro homem. E Boaz a assumiu, dando o seu nome a Ruth. Nós temos também um exemplo de Josué, que é daquela prostituta que tinha uma casa em cima do muro, que ela permitiu
que aqueles dois homens entrassem na sua casa, aqueles espias, e Jericó sendo sitiada e derrubada, Josué se casou com ela, dando o seu nome. Vejam bem, irmãos, era uma prostituta. Ela era uma prostituta. E Josué casou com um general. Josué era um general. E ele assumiu aquela mulher. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Dê o seu like. Passe este vídeo para quem necessita de um estudo como esse. E antes de falar esta frase, que o homem não presta, analise, veja, homens subindo em postes de energia, homens entrando dentro de manilhas para levar água, homens em pescarias, homens carregando sacos de cimento, saco de adubo na cabeça, homens na guerra, lutando pelo seu país, lutando pelos seus filhos. Nós temos aí exemplos aí de homens que fabricam cimento, que cheiram aquele pó. E esses homens se aposentam mais cedo. Isso se não morrerem antes. Porque a saúde daquele homem, depois deste tipo de trabalho, fica debilitada. E causando a morte e doenças para o resto de suas vidas. Então, Jesus Cristo se entregou por esta noiva. E esta noiva, o que ela pode fazer é ser submissa ao seu marido, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.